Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Chegamos aqui, 6h30, INSPER. Eu abri a caixinha, eu tenho uma varinha mágica. E eu deixo você pegar essa varinha mágica, e escolher um de 3 campos onde a sua varinha mágica pode atuar no Brasil. Sem nenhuma restrição. Você pode remodelar e reformar do ponto de vista de desenho institucional o que vocês quiserem em um de 3 campos. Mercado de crédito, alternativa 1. Alternativa 2, mercado de trabalho. E alternativa 3, sistema tributário. Já levando em conta pro forma para a implementação da reforma tributária que a gente acabou de aprovar. Pergunta: vocês mexem com o mercado de crédito, com o mercado tributário ou com o mercado de trabalho? Se vocês puderem escolher um desses 3, por quê e como? Pode responder nenhuma das anteriores? Pode. E por que nenhuma das anteriores? E por que não? Bom, vou fazer um argumento aqui, primeiro agradecendo aqui o professor Fará. Eu comentei há pouco que era, de certa forma, parente, minha mãe era Alice Fará, a menção do meu artigo de 2002, e vou retomá-lo. Eu acho que eu vou explicar por que nenhuma das anteriores e fazer uma outra coisa. Aconteceu no Brasil um fenômeno muito interessante. Em 1988, produziu uma Constituição que os economistas, obviamente, como vocês sabem, criticam, porque é uma Constituição que garantiu direitos, prerrogativas, expandiu o tamanho do Estado, tem prós e contras, enfim. Foi marcada pelo momento, todos os lobbies do país deram um jeito de acrescentar algo na Constituição, uma Constituição extraordinariamente extensa. E escrita antes do Muro de Berlim, a Constituição reflete aquele momento. O que aconteceu no Brasil de lá para cá é um fenômeno muito interessante, associado com o aprendizado social dos usos políticos da Constituição. Vou explicar o que eu quero dizer. Junto com a Constituição tinha também uma observação que, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, a Constituição foi generosa no número de agentes que podiam arguir constitucionalidade de qualquer coisa. Todos os partidos, e nós tivemos extraordinária fragmentação partidária, associação de classe e tudo mais. E o Supremo não pode se recusar a decidir sobre se determinada lei é constitucional ou não. Resultado, a sociedade foi aprendendo que quase qualquer coisa tem um gancho na Constituição. Quase qualquer coisa pode, portanto, ter uma dimensão constitucional e ser objeto de uma ação com pedido de constitucionalidade. O Executivo também aprendeu. E o que o Executivo fez? Aprendeu que se você enviar uma lei para o Congresso, essa lei vai ser questionada por alguém que vai encontrar um gancho de algum aspecto da lei para questioná-la junto ao Supremo. Então é melhor mandar uma PEC, proposta de emenda constitucional. E o Brasil foi um processo lento. Plano Real, do qual fiz parte, tinha esse conceito que se não tivesse explicitamente dito na Constituição, expressamente dito, podia se passar ao lado do assunto. A privatização, precisa de PEC. Mas criar o real, mudar todos os contratos do país, não precisou de PEC. Hoje em dia, você fazer uma reforma monetária da dimensão do plano real, que não seja questionada no Supremo, seria impossível. Então, aos poucos, nós fomos no processo de constitucionalização de quase tudo, judicialização junto ao Supremo, para ser mais preciso, de quase tudo. Nossa Constituição é quase como o universo, ela está em constante expansão. Todo ano tem alguma PEC nova acrescentando alguma outra coisa. E legislar se tornou mais e mais sinônimo de ter capacidade política de arregimentar apoio para aprovar uma PEC. Bem, isso envolveu, por que eu falei que nenhuma das anteriores? Porque isso, na verdade, fez com que o poder do Executivo ficasse reduzido. Muitas matérias que podiam ser tratadas por lei são tratadas hoje por PECs. Eu não
vou entrar em detalhes aqui, mas... Ou seja, se tornou necessário, para aprovar reformas, ter um quórum muito mais alto do que teria sido necessário em circunstâncias normais. Não bastasse isso, o problema ficou mais complicado porque houve um processo de criação de muitos estados. Então, o Senado Federal se expandiu e todos os estados criados no centro-oeste ou no norte do país. Teve uma herança do governo militar, que era teto de representação na Câmara e quórum mínimo de deputados dos estados menos populosos. Resultado, a Câmara dos Deputados não traduz o corpo de eleitores que elegeu o presidente. Era um outro corte das preferências. E o Senado é um corte diferente. Então, o que nós fizemos com esse processo? Nós fizemos uma obrigação do governo legislar através de PECs. A legislação através de PECs, por sua vez, tem que ser aprovada por um legislativo que reflete os votos dos eleitores de uma forma direta, não congruente com aquela que elegeu o presidente da República. O presidente da República é um homem, um voto. Uma mulher, um voto. Enfim, um cidadão, um voto. A Câmara é outro recorte e o Senado é outro recorte. Então, se adicionou nesse processo um grau de complexidade no processo legislativo enorme. Então, se você perguntar para mim o seguinte, onde eu começaria? Eu começaria com uma emenda geral de desconstitucionalização. Tudo que não seja direito fundamental e matéria de organização do Estado, tem que estar numa emenda que diga o seguinte: esta proposição passa a ser lei complementar. Ou seja, que eu estou dizendo o seguinte, não muda nada de primeira instância, mas passa tudo para a lei complementar, que é mais, obviamente, mais quórum maior que a lei ordinária, mas facilitaria a tramitação das reformas nos 3 mercados que você sugeriu. João, se você tivesse uma varinha mágica e pudesse atuar apenas em uma de 4 coisas. Um tributário. Começando aqui, eu tenho uma mais em comum com o Pércio do que ele autorizou o Chico a falar. Mas uma eu vou dizer que nós dois temos em comum um relacionamento longo com o Departamento de Economia da PUC, que eu sou economista, né? E você pediu discordância, Daniel. Eu não vou discordar, eu vou dar contra-exemplos ao Pércio aqui. Eu participei do governo Temer em várias funções no Ministério da Fazenda e depois no Banco Central durante os primeiros 3 anos do mandato do presidente Bolsonaro. O governo Temer foi um governo bastante reformista. Pode-se concordar ou discordar, mas reformas foram feitas. Eu, evidentemente, tenho minha opinião que foram feitas boas reformas cujo objetivo era aumentar aquilo que eu acho que era um diagnóstico, talvez poucas das coisas que podem ser um diagnóstico consensual, que a gente pode discutir coisas distributivas e tal, mas problema de produtividade no Brasil. Então, havia a visão ali que nós tínhamos, se pegar os fatores de produção de uma economia, trabalho, capital, vamos chamar assim, trabalho, digamos que inclua capital humano dentro disso, né? Não só o número de trabalhadores, mas a sua qualificação. Acho que havia um diagnóstico que o mercado de capitais a alocação do capital era extremamente distorcida,
por mecanismos de poupança forçada, que eu pessoalmente não vejo a poupança forçada como um problema, mas sim a alocação dessa poupança a um custo que provavelmente torna projetos que não seriam viáveis, nem se nós colocássemos adicionais incríveis de retorno social, nem assim seriam viáveis, mas eles se tornavam viáveis porque o custo de capital dessa poupança forçada era, sei sempre, mas era mais artificialmente baixo. O governo Temer, isso foi atacado em lei ordinária, na verdade conversão de uma medida provisória, que disciplinou, acho que um dos mecanismos mais importantes de alocação de capital, que é o uso dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e sua alocação pelo administrador, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa é a grande, como se fosse o mais perto que dá para argumentar uma bala de prata foi esta. Disciplinou-se também no bojo disso parte do custo da alocação dos fundos constitucionais, que são os regionais, né? Não com a mesma intensidade que foi disciplinado o uso do FAT. Eu estou me referindo aqui à criação da taxa de longo prazo em substituição à taxa de juros de longo prazo, que era a remuneração que o BNDES deveria pagar ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Como essa taxa chegou a, sei lá, taxa real deve ter, a TJLP deve ter lá por 14, 15, deve ter sido uns menos 2% real. Claro que se você desconta alguma coisa dessa taxa, um monte de coisa que não seria viável fica viável. E aí a gente podia ficar aqui falando da história do governo Temer, uma série de reformas que disciplinaram bastante a alocação de capital. Eu recomendo para isso a leitura do livro recém-lançado em homenagem à memória do ex-ministro Eduardo Guardia, porque ali tem uma descrição bastante ampla das contribuições de política econômica do governo Temer. E acho que a reforma trabalhista tinha um diagnóstico de que não é que a relação de trabalho no Brasil fosse engessada, rígida. Você tem metade da força de trabalho informal, não é para chamar esse mercado de trabalho de rígido. E não é que faltava negociação entre empregado e empregador, o problema é que essa negociação, em geral, era feita depois de terminada a relação de trabalho, na frente de um juiz, em vez de, a priori, por um contrato de trabalho. E que esse processo era muito custoso. A reforma talvez foi para atacar isso. Imposto sindical, algumas outras coisas, categorizações de diferentes formas de trabalho, que são todas muito positivas, mas vieram como muito mais na narrativa do convencimento. Foi também por lei ordinária. Me parece... Mas só fazer uma pequena intervenção que diz respeito ao ponto do Pércio. Não sei se está funcionando. Tá bom. Fazer uma intervenção em relação ao ponto do Pércio. A reforma trabalhista que Tem que falar perto do microfone. não, mas não está funcionando. A reforma trabalhista que tinha alguns pilares e era super relevante, um deles, que era a história da sucumbência,
Um deles é acabar com a indústria da litigiosidade no Brasil e com as sucumbências das ações frívolas, né? Essa foi questionada no Supremo, acho que no acordo do ministro relatado pelo Toffoli, se não me falha a memória, essa caiu, né? Voltando aqui ao ponto da discussão de onde está o threshold dessa brincadeira, se está no status formal da lei, ou se está no fato de que tudo é sujeito à jurisdição constitucional no final do dia, seja a lei complementar, seja emenda, ou seja a lei ordinária no final do dia. Que é um pouco do tema. E, aliás, acho que o bom de fazer a ponte entre academia e políticas públicas baseado em dados é que o Brasil, sendo o Brasil, ele oferece a você a possibilidade de fazer experimento natural. Então, por exemplo, o governo Temer foi lá aprovar a reforma trabalhista. Todo mundo comemorou e falou: opa, que legal, produtividade, agora as empresas, o mercado de trabalho vai bombar, vai tudo correr bem, etc. Agora, a gente teve uma decisão, a gente teve um acordo, a sucumbência caiu. Você, no dado da Justiça do Trabalho, você vê bonitinho, você vê um V de litigiosidade subindo, assim, depois que você acabou com a eventual imposição de sucumbência. E agora tem que ver o efeito, de novo, sobre o mercado de trabalho, o efeito sobre o mercado de emprego, o efeito sobre a produtividade das empresas. É legal, assim, do ponto de vista de agenda de pesquisa, é legal, porque a gente tem, de fato, um grande experimento natural. Ainda no campo conceitual, antes da gente... Deixa eu dizer para assim, eu fiz propaganda no governo Temer, mas dizer por que eu escolhi a tributária, sem dúvida. Manda bala. Você queria comentar um pouco? A sucumbência ter caído agora, de fato, acho que se tivesse ido para o nível constitucional, seria mais difícil tirar, né? Vocês vão saber melhor do que eu se o Supremo consegue desconstitucionalizar uma PEC, se quiser. Agora, acho que é fruto do momento político também, a queda, né? Aí confirmando e concordando com o Pércio, o arranjo político talvez que normalmente envolveria uma discussão que é no parlamento com o executivo, talvez envolva o judiciário. Um momento, eu acho que não é por acaso o momento dessa queda. Mas o tributário, João, o que é o seu voto? Eu acho que é um mato alto ainda, a despeito do enorme esforço e a reforma muito positiva que o governo fez. O pessoal de jurimetria vai poder dizer melhor, assim, quanto do esforço jurídico do Brasil, o quanto do nosso capital humano bem formado é usado para litigar com o Estado, né? Sim. E esse capital humano, isso não é uma peculiaridade do Brasil, evidentemente, né? Imagino que isso ocorra em vários outros países. Um chute educado que o Brasil deve ser um dos cuja litigiosidade com o Estado deve ser uma das maiores. E esse é um capital humano, é um dos melhores capitais humanos do país que está sendo alocado para isso, né? Se ele fosse alocado para outra coisa, é bem possível que assim, a nossa... não só produto, mas produto útil, vamos chamar de produto útil. A gente ainda não conseguiu medir produto útil, né? A gente consegue medir produto útil muito no longo prazo, mas não no curto, né? Lembrando que o Plano Real fez o produto cair porque tem um mecanismo que a indústria de cheque acabou, né? O pessoal ficava olhando cheque de um lado para o outro, o pessoal mede PIB pelo lado da demanda, como se pagava por isso, o produto tem que cair, né? Sim. Então, a despeito assim, a reforma, que é um avanço tremendo do governo do presidente Lula, acho que ainda vai sobrar uma estrutura tributária extremamente inchada, em um nível de litigiosidade enorme, que suga um recurso muito escasso no Brasil, que é capital humano bem formado. Né? Eu tenho, em relação a esse ponto teu da reforma tributária, eu tenho um pouco de medo dos efeitos de segunda ordem. Assim, eu tenho um pouco de medo de uma reforma tributária que, para tornar o Brasil eficiente para a indústria, que hoje em dia é um pedaço desse tamanho do PIB, vai aumentar a alíquota efetiva
na margem para a indústria de serviços, que é 70% do PIB, por uma pancada por conta das múltiplas exceções que o Congresso impôs no processo de tramitação. Então, na prática, uma conquista por conta de produtividade gigante que a gente teve no Brasil, que foi a formalização da economia, que foi brutal, que as pessoas dão de barato, mas o que era o Brasil há 20 anos, quando precisa de informalidade, a empresa poder crescer na formalidade, ter acesso a crédito, ter acesso aos canais naturais de transmissão, do ponto de vista de mercado de capitais, é brutal esse avanço. Eu tenho um pouco de medo do que acontece no Brasil, onde o setor de serviços paga 28% de IVA na cabeça, sem possibilidade de deduzir trabalho, que é grande parte do custo. Pércio, aproveitando que você vai responder ao ponto do João, e já te pedindo para emendar com uma extensão desse mesmo tema, você, acho que em 2003, você publicou uma conjectura, junto com o André e com o Baixa, de que a incerteza jurisdicional, eu lembro assim, a gente conversou lá na Casa das Garças, de que a incerteza jurisdicional estava na raiz dos juros anormalmente altos do Brasil e não nosso problema fiscal, fundamentalmente, não a falta da consolidação fiscal, o final do trabalho de consolidação fiscal. Na época, a sua conjectura ganhou muito espaço assim, nos jornais, teve muita confusão, muito debate e causou alguma polêmica. Assim. 2 décadas depois, se você fosse revisitar a sua conjectura de que a incerteza jurisdicional é importante para explicar não o spread, mas o nível absoluto de juros, que é pouco intuitivo para muita gente, como é que você revisitaria essa sua conjectura e se aproveita e estende a resposta no institucional para o A pergunta é complexa de responder, mas basicamente eu manteria meu argumento. A dívida brasileira é alta, sem dúvida, nós estamos com um desequilíbrio fiscal seríssimo e grave, sem a menor dúvida, mas nas comparações internacionais tem um erro de medida, porque parte da nossa questão de dívida do Tesouro serve de lastro para o que seria a dívida de Banco Central em outros países. Então, você olha a dívida do Tesouro norte-americano, é a dívida do Tesouro, não é passiva do Banco Central. No nosso caso, por conta do crédito compromissadas, quando se fala de dívida do Tesouro, você pega os 2 passivos das 2 instituições. Então, se por de critério internacional, se por exemplo dissesse o seguinte, acabaram as operações compromissadas e agora tem o sistema de reservas livres para qualquer instituição financeira no Banco Central, a dívida do Tesouro cairia em 20 pontos. Então, dizendo assim, tem um problema sério de dívida, nós temos um problema de déficit, sem dúvida, mas acho que não é isso que explica o nosso alto nível de dívida. E a questão de incerteza jurisdicional vai além, tem um viés, muitas vezes, judiciário em favor do devedor, tem um grau de litigância, tem incerteza sobre regras, enfim, acho que tem mais sobre o tema do que parece, para explicar essa diferença. Mas voltando, só acrescentando um pouco aqui ao ponto do João, o João tem toda a razão, a reforma que terminou com a JLP foi enorme avanço. E foi o que possibilitou o florescimento do mercado de capitais privado, porque você, ao tirar o privilégio do BNDES de taxas baixas, possibilitou o florescimento do mercado privado e fez com que o próprio país, o ponto empresarial, deixasse de ter interesse em ser lobista do BNDES para passar a ter operações de mercado. Então claro, foi um enorme avanço, enorme avanço. Agora vamos lembrar de onde é que surgiu o problema. Começou na Constituição de 88, que o lobby do BNDES colocou ali um dispositivo que o imposto ia para um fundo, ou seja, não ia para o orçamento da União, ia direto para um fundo, e esse fundo era administrado por uma comissão tripartite, que depois foi mudada, mas é tipicamente de inspiração Getúlio, que se inspirou no Mussolini, um representante do governo, um dos trabalhadores e um dos empresários. Esse era o conselho administrador do FAT. Então, chamasse Fundo de Amparo ao Trabalhador, é o seguinte, 40% dele, no mínimo, na parte a percentual foi muito maior, ia para o BNDES. O BNDES emprestava o dinheiro. Mas como o FAT estava na Constituição,
o BNDES tinha um parecer que não precisava devolver o principal para o BNDES. Então, é o seguinte, imagina, é como se nós dissesse o seguinte: nosso Banco de Desenvolvimento tinha a capacidade de emitir um título perpétuo, que só pagava juros. E claro que levou um gigantismo enorme do Banco de Desenvolvimento, que depois, mais tarde, a taxa virou subsidiada, bom, aí claramente inibiu e na verdade, fez murchar o mercado de capitais privado. Então, a raiz do problema é aí. Estou falando alguma novidade? Nenhuma. Todo mundo, mas só que, por exemplo, para terminar com o FAT, terminar com esse mecanismo, precisa de uma reforma constitucional. O que as várias administrações foram fazendo, gente, olha, o percentual do imposto que vai para o BNDES foi mudando. Faz um truque aqui, um truque ali, um jeito de diminuir o montante desse imposto que ia para o FAT. Mas para terminar com o FAT e matar o problema para a raiz, que é o seguinte: a BNDES paga de volta todos os empréstimos do FAT. O último vez que eu olhei o balanço, estava em 350 bilhões de reais. Bagatela, 350 bilhões de reais. Paga de volta. Vende seus créditos e paga de volta. Parece uma coisa muito radical, e mas seria o correto se você extinguisse com o FAT. Como é que vai se extinguir com o FAT e ter 350 bilhões a mais, que faria uma enorme diferença na dinâmica da vida brasileira? Isso é uma emenda constitucional. Bom, agora, só voltando ao tema aqui da incerteza jurisdicional, a ideia surgiu do seguinte fato: por que um título brasileiro emitido lá fora, empresa lá fora, tem juros tão mais baixos que da empresa aqui dentro? O que explica essa diferença? Eu acho que as questões básicas de incerteza jurisdicional existem. Você diz da mesma empresa? Da mesma empresa. Tem questões tributárias, óbvio, tem questões tributárias, tem, mas acho que tem uma puzzle aí, tem um problema aí, que eu acho que está associado a essa incerteza jurisdicional, que de propósito eu usado o termo incerteza e não risco, que é muito risco, como você sabe, como economistas usam, admite uma mensuração em termos de probabilidade, incerteza é algo muito mais vago. Não, acho que é um bom ponto, mas só um comentário. Lá no meu fundo de investimento, talvez na oportunidade também, não sei, no meu fundo a gente faz o tracking dessas coisas. A gente mede a dívida das mesmas empresas swapada de volta para a real e vice-versa, para ver quando tem arbitragem. Assim, recentemente tem muita janela onde a dívida das empresas em dólar lá fora swapada para a real está rodando mais caro agora, depois desse deslocamento recente, do que as debêntures que as empresas emitem aqui, bem mais, assim, tipo, centenas de basis points. Sem dúvida, o Brasil de 2003 para hoje, o Brasil conseguiu emitir bons em reais lá fora. Então, não tem dúvida. O teu paper não tinha mercado de longo prazo, não tem a menor dúvida que esse componente ficou menos importante agora do que era na época. Mas você dizer que é a mesma coisa, fazer um contrato no Brasil, um contrato em Nova York, você sabe melhor que eu, não é. Definitivamente não é. Definitivamente não é. João, antigamente, tipo, século XIX, tinha uma certa confusão entre a moeda fiduciária, o fiat money e o inside money, a moeda emitida pelos bancos. Depois que o Fed e o Congresso americano acabaram com a festa e os bancos não podiam mais ter sua própria moeda, funcionando como moeda fiduciária, aí começou um episódio que acho que deve ter ocupado vocês, os central bankers, um bom tempo, que é toda essa confusão conceitual sobre se inside money é importante ou não, e sobre se bancos centrais deveriam sequer olhar a quantidade de inside money na economia. Eu acho que hoje, talvez, exceto a Argentina, talvez, que seja um outro mundo, com, assim, fractional reserve banking, que é uma coisa que está virando uma relíquia, ninguém liga muito mais para quanto de reserva o banco tem contra depósitos, as pessoas olham capital, não mais reserva. Então, assim, essa coisa de moeda não fiduciária parece ter ficado um pouco importante para bancos centrais. Aí aparece esse negócio de cryptocurrencies e stablecoin. E aí todos esses economistas falavam, não esquece, não precisa nem olhar. Não tem leverage, tá leverage, não precisa nem olhar cryptocurrency, não interessa.
Agora todo mundo falou, nossa senhora, agora vai ter um stablecoin lastreado em dólar, você vai ter AI transacionando com AI, eles vão provavelmente engenhar o seu próprio stablecoin, que está otimizado para o ritmo de transação que os AIs, que os agentes querem ter entre si, e gente que está advogando, que isso estava advogando, que isso é completamente irrelevante do ponto de vista de política monetária, começou a levantar preocupações de segunda ordem, assim, do ponto de vista de rigidez do sistema e tal. Você que se não é o pai, é pelo menos o tio do Pix, e agora do Drex que está vindo por aí, você vê o que você acha que acontece com os stablecoins do ponto de vista de desenho no mercado de crédito e quanto podem ou devem se meter os bancos centrais na evolução dos stablecoins hoje? Que cara tem? Quando a gente estiver aqui nessa sala daqui a 24 meses, não daqui a 10 anos, a gente vai abrir uma tela aqui, vai ver dois agentes transacionando numa velocidade que a gente não entende, numa moeda que eles mesmos criaram. Quais são os efeitos disso do ponto de vista do supervisão prudencial? Eu acho que eu começo pelo fim. É um problema de supervisão prudencial. Eu não sei se no nosso desenho institucional, onde estaria o mandato para fazer a supervisão. Eu estou do lado dos que acham que, se de fato for um lastro firme em moeda, vamos dizer. Um para um. Lastro firme é um para um. Lastro firme é a coisa que o cara tem ele emite contra título do tesouro. Então, mas um para um. Porque senão você está de novo no mundo do fractional banking, né? Isso, vocês viram, esse é um mundo de narrow banking. Isso. É um mundo de moedas digitais de Banco Central, também seria um mundo de narrow banking. Algo que na prática o Brasil já tem, por sinal. É uma virada de chave de supervisão bancária, na verdade, para chamá-los. Depois eu posso elaborar sobre isso. Eu acho que não muda muito. Eu não acho que necessidade de alavancagem é condição necessária para a intermediação financeira. Tanto não é que você vê se você olhar os Estados Unidos longo, isso em geral é um indicador antecedente do que ocorrerá em menor ou maior grau em outros países, certamente na direção, né? O banco ainda é a coisa mais importante, mas o mercado de capitais ocupa cada vez mais. Eu estou falando longo, olhando dos anos 60 para cá. Né? Então, você tem criação de mercado de junk bonds, por exemplo. Já é mercado de capitais entrando numa fronteira que era mais bancária, de uma coisa mais informacional. Né? Eu acho que condição que alavancagem no sentido de eu recebo um depósito e eu tenho que depositar 10% dele no Banco Central, eu posso emprestar o resto, seja necessário para fazer intermediação financeira. Então, eu não acho que muda muito, mas é um tema de supervisão pelo seguinte, alguém vai precisar checar o lastro, né? Porque, no caso dos bancos, tem o Banco Central ali, o sujeito tem que depositar lá. É mais fácil, a supervisão bancária sabe fazer. No caso da indústria, eu vou chamar a indústria de fundo porque eu associo uma stablecoin ou money market fund ao qual tivesse plugado um serviço de pagamento. Então, se pudesse negociar, se pudesse transacionar a cota do money market fund sem custo. Né? Eu estou do lado dos que acham que, estando bem supervisionado, regulamentado, eu acho pouco relevante, mas esse estando bem regulamentado e principalmente bem supervisionado é uma suposição forte. Você quer comentar? O ponto é exatamente esse, mas eu acrescentaria uma outra dimensão.
sou um fã do narrow banking aqui. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o seguinte, vou explicar por que eu sou um fã do narrow banking, apesar de eu entender o risco. Imagine que você possa, em moeda digital, então todos nós aqui temos um depósito direto do Banco Central. O Banco Central vai dizer para você que ele capta a 5% ao ano. Tem garantia do Banco Central. Bem, você quer aplicar em outro banco, você quer comprar um CDB, você quer comprar uma moeda digital, faz o que você quiser, você transfere dentro do sistema do Banco Central, mas naturalmente tem uma percepção de risco associada. Hoje o que acontece, tem um privilégio implícito no sistema financeiro que capta muitas vezes uma taxa mais baixa que o próprio Banco Central por conta da capilaridade. Com o Narrow Bank você abre um edge, ou seja, o custo da captação privada vai ser maior do que é hoje e o custo da captação pública vai ser menor do que é hoje. Então, do ponto de vista assim, do grau de alavancagem do sistema, naturalmente diminui, tem prós e contras, mas provavelmente mais contras que prós nisso. No atual contexto brasileiro, que o financial deepening não é tão grande, mas tem uma enorme vantagem para esse financiamento de dívidas públicas. E outros aspectos também aí, de regulação e de inovação. Se tinha um mundo de moedas digitais, por exemplo, o sistema SWIFT de pagamentos não tem necessidade de continuar, é um sistema antiquado. E do ponto de vista da geopolítica é muito conveniente para quem controla o sistema SWIFT, dos Estados Unidos, mas se está indo para o mundo, sei que alguma potência controle o sistema, e abrindo esse edge entre dívida pública e dívida privada, que no mundo em que o endividamento público, infelizmente, cresce por razões variadas, o edge é muito bem-vindo. Ambos levantaram o tema da supervisão do Banco Central para cripto e para outras coisas, e sempre pode ser muito legal desde que o Banco Central tenha um arranjo de supervisão esteja atualizado, moderno e preparado para acompanhar, para fiscalizar o lastro, etc, etc. Mas, acho que talvez tenha um problema anterior do ponto de vista de supervisão do Banco Central, que seja o perímetro de supervisão, que o Banco Central pode supervisionar. Né? Tem um caso bem público sendo acompanhado sobre discussão, onde alguns dos reguladores dizem, olha, tem um tema aqui que é importante do ponto de vista de fiscalização do Banco Central, que é parte dessa brincadeira está na CVM e parte está aqui no Banco Central. Né? Então, acho que do ponto de vista de desenho institucional, minha pergunta para os dois é quais são os pré-requisitos do ponto de vista de supervisão do Banco Central para a supervisão do Banco Central funcionar bem. Né? A gente precisa melhorar staffing, a gente precisa melhorar o ferramental, a gente precisa expandir o escopo da jurisdição do Banco Central. O Banco Central tem que poder olhar FDIC e ver quem fez, o que está lá dentro. Ele tem como é que funciona a interseção entre a supervisão do Banco Central e a da CVM, por exemplo, do ponto de vista dessa discussão de vocês aqui de cripto e de quaisquer outros pontos de vista que vocês queiram abordar no cenário tão sereno quanto de hoje. A minha impressão é que tudo que no perímetro do Banco Central, evidentemente, não está no mercado de capitais. E a indústria de fundos. Como é que faz? Esse perímetro ele tem uma certa fluidez, porque se fizer parte de conglomerado bancário, pode ter efeito sobre o capital do conglomerado, portanto, das instituições no perímetro de autorização e supervisão do Banco Central. Então tem alguma pega ali. No caso específico de cripto, acho que já ficou claro, acho que o legislador deu ao Banco Central um mandato mais claro, que é ele que tem que fazer. Eu não menosprezaria o tema da qualidade do serviço público. Tá? O Banco Central é um dos órgãos. Eu
é um privilégio trabalhar no Banco Central, porque a qualidade do corpo funcional é altíssima. Mas a gente já vê alguns quadros muito bons saindo, abrindo mão eles tinham acabado de abrir mão da aposentadoria, uma coisa que doía muito. Você já vê alguns deles fazendo quadros de altíssimo nível. Eu sinto uma certa preocupação com isso, eu não vejo muita saída. Eu já não sou otimista, mas com isso acho que vai ser difícil de a sociedade aceitar que você pague alguma coisa com o chefe de departamento, o chefe adjunto do departamento do Banco Central, que seja conduzente. Não precisa ser cuja oportunidade dele na iniciativa privada, mas uma coisa que não seja aberrante. Eu me preocupo com isso, me preocupo pelas consequências que isso tem para a capacidade de supervisão. Acho que é mais uma razão para você ir para um esquema mais narrow bank mesmo, acho que é mais fácil de ver, inclusive. Eu também compartilho da mesma preocupação, mas noto que a supervisão melhorou muitíssimo ao longo do tempo, né? Eu vivi com o presidente do Banco Central o drama do Banco Nacional, né? Onde 1/3 do ativo não existia. Não tinha, eram créditos para pessoas com CPF falso, com endereço falso, com nome falso. Fantasma. Pessoas fantasmas, né? E é 1/3 do ativo nos maiores bancos de varejo do país. E nunca aconteceu. Nunca aconteceria nada remotamente parecido. O sistema de controle, acho que essa linha fluida tem razão de ser fluida, mas talvez em alguns casos, se fosse bom olhar, acontece muitas vezes coisas não ortodoxas, digamos assim. Mas como um todo, a supervisão hoje é bastante boa. A perda de capacidade gerencial do Estado é um problema seríssimo em muitas áreas, e com essa onda de aposentadoria que vai ter agora, você está perde quadros no Banco Central, no Tesouro, de enorme qualidade. Talvez é mais um argumento para o narrow bank. Não tinha pensado nesse termo, não, mas é mais um argumento. Já que a gente está no tema FGC, vocês acham que vale reformar o modelo no qual a gente opera hoje, a FGC, à luz dessas preocupações que vocês manifestaram sobre supervisão? Assim, tem uma das discussões em curso olha, a FGC implicitamente garante o depósito e tem uma função importante, que é baixar barreiras de entrada em relação aos bancos incumbentes para novos bancos. O Vorcaro vai ser contra, tá? E aí, uma das discussões puxa, claro, é um seguro, qual é o jeito adequado de cobrar implicitamente por esse seguro? Então, uma das propostas, uma das discussões que eu ouvi, uma das propostas recentes em relação ao FGC é, olha, tudo bem, vamos continuar baixando barreira de entrada, deixando o banco pequeno competir, deixando o banco médio competir, ajudando o pessoal a captar depósito, mas é o seguinte, se o banco oferece 200% do CDI, acima do que ele oferece, acima de 100% do CDI, o banco é que pague a conta, porque obviamente, quando ele oferece 200% do CDI e este lucro extraordinário ele é garantido pelo FGC, implicitamente você está capturando um subsídio do sistema que não é o que o desenho original de seguro para baixar a barreira de entrada pretendia, né? Então acho que a pergunta, à luz dessa questão de supervisão, a combinação de uma supervisão, a combinação do que vocês descreveram como sendo um desafio de manter a qualidade por conta das aposentadorias, por conta do talento saindo, os desafios da supervisão no contexto do FGC, vocês acham que merece ser visitado? Tá bom assim? Você que vem do forno. Começando a planilha na planilha do zero, acho que a gente faria diferente. Faria? Como você faria se você começasse do zero? Para começar, o segurador de depósito não devia ser emprestador de última instância, né? O FGC fez esse é um papel de Banco Central, né?
o velho, assim, até antes de política monetária, era emprestar taxas de mercado para uma instituição que tenha problemas de liquidez, né? Alguma taxa, mercado não, um pouco punitiva, mas não extremamente punitiva, né? A de mercado, se o mercado existe, tem, né? Até, eu vou contar a história, inclusive, Pércio estava na origem do Nacional, eu estava na origem do começo da liquidação, eu estava no fim da liquidação. Eu estava no jardim de infância, então. Foram 96 no Nacional, Pércio? Foram 96, 20 95. Foram quase 30 anos. É uma história a ser contada, a história do Fundo de Compensações das Variações Salariais, a maneira como o desenho institucional importa, enfim. Mas a tua pergunta. O Banco Central, na prática, até maio de 20, durante 20 anos, o único redesconto que o Banco Central fez foi de título de dívida pública. Não precisa fazer redesconto de título de dívida pública. Ou seja, essa função de Banco Central inexistia por várias razões. Porque o Banco Central não queria fazer, os servidores não queriam fazer, porque é muito perigoso do ponto de vista do CPF. Redescontar. Ele foi feito emergencialmente no estouro da Covid e foi colocado de pé, funcionou. Eu acho que, inclusive, a gente 25 aqui, o jargão é as safras já estão mais ou menos curadas para saber que não deu problema. Mas não deu problema porque, na verdade, a saída da pandemia poderia ter dado. Então, hoje o Banco Central tem um instrumento de redesconto que eu acho que ele vai aplicar em situações de choque macroeconômico, não situações específicas, como acho que é o caso o caso ao qual o Chico se referiu. Nós não temos um arcabouço muito bem estabelecido de resolução bancária, que diga assim, em que momento o dinheiro público pode entrar, sob quais condições. Está tramitando no Congresso há um bom tempo, mas é um tema que pouca gente se interessa, só se interessa numa hora de aperto, né? Diga-se de passagem, para colocar de pé esse redesconto que o Banco Central fez em 2020, precisou de uma medida provisória, dizendo que, provisoriamente, os servidores do Banco Central em particular tinham reescrever aquelas coisas de boa-fé, que foi feito em boa-fé, fez novamente, por medida provisória. Para dar segurança ao servidor, para que você vai descontar a carteira de crédito pessoal, uma carteira qualquer, depois dá um baita prejuízo, os órgãos de controle, com razão, vão querer saber o que ocorreu, né? Mais uma razão, seguro-depósito, eu acho que ele tem uma razão até mais fundamental do que... Ele foi usado como indutor de concorrência no Brasil, sim. Ele tem uma razão porque o sistema de reserva fracional, que você tem descasamento, de fato, a corrida bancária é um problema mesmo, né? Então, a saída foi ter um seguro-depósito, só que o seguro-depósito causa os problemas de incentivo que quase todo seguro tem, principalmente se mal precificado, né? Na linha do que você descreveu, pelo menos 2 normas do Conselho Monetário Nacional nos últimos 4 anos vão no sentido de aumentar o preço na margem. Assim. Se você tem mais do que 60% do seu passivo garantido pelo FGC, o adicional é o triplo do preço. Deu uma certa disciplinada. Agora aumentaram ainda mais,
uma nova norma no ano passado aumentou ainda mais o preço na margem, que é na linha do que você está falando um pouco. Se você tivesse um sistema de narrow banking, definição não precisa de seguro depósito, né? Porque Muita coisa bancária. não tem. Então, eu acho que vai ficar saindo dos bancos e a intermediação indo para outros mecanismos vai ficar crescentemente menos importante, mas ainda será importante durante muito tempo. O arranjo privado do Brasil é uma só peculiaridade dessa insegurança jurisdicional, outra manifestação que o Pérez coloca muito bem. Acho que não havia apetite para fazer como uma empresa pública, que é o que normalmente é. É um processo curioso de criação institucional, né? Porque o seguro depósito foi criado, pensado ali no Plano Real, mas era basicamente um seguro pelo seguinte: era um seguro porque o Banco Central, como bem colocado de uma, não funcionava como emprestador de última instância. Tinha, obviamente, sempre o banco podia ter aportar ativos e o Banco Central ofereceu empréstimo. O funcionário do Banco Central não queria assinar o empréstimo, eu vi vários casos. Olha, se não for pago, eu sou preso, então não posso assinar. E vazava. Se o banco acessasse a realidade de desconto, vazava e isso precipitava uma corrida bancária. Resultado, o mecanismo não funcionava. Bom, como o mecanismo não funciona, criou-se o fundo garantidor, que era a ideia de algo que só podia ser aportado para instituições quando entrasse em dificuldade. Mas aí virou alguma outra coisa no meio do caminho, passou a ser um incentivo, digamos, a novos entrantes, né? Como tal, ele foi mal regulamentado. Eu acho que hoje a gente está correndo atrás dessa regulamentação, mas nessa segunda função teve claramente um atraso da regulamentação em relação ao ideal. Agora, o narrow bank acaba tudo isso. Acaba, assim, por outro lado, contrai o volume de empréstimo. Contrai e é um pouco acadêmico essa altura do campeonato, eu acho, a gente falar de narrow banking, né? Eu acho assim, nos Estados Unidos, que essa discussão até podia acontecer, ela foi morta em limine, eu acho, que tentaram colocar ela para frente. O que acontece? Há um lobby enorme contra, tá certo? Enorme Contra. E tudo que os sistemas financeiros do mundo todo querem, quando não, então token. Isso. Mas é só, né? Isso. Deixa eu aproveitar e mudar um pouquinho de assunto, sair um pouquinho de desenho institucional no mundo das moedas e ir para um primo distante desse assunto. É difícil resistir à tentação de, tendo dois central bankers aqui e um dos pais do Plano Real, não falar de inflação. Assim. Então, eu vou me permitir um pequeno parênteses para fazer a seguinte pergunta. O episódio de desinflação do Covid, essa desinflação indolor que a gente teve, que foi brutal, que se seguiu a um episódio de inflação importante, com a discussão de se era transiente, se era temporária, não era temporária, o que significava o temporário, quantos anos era o temporário. Essa história toda, ela foi um debate bastante equânime, porque todo mundo saiu um pouquinho queimado desse debate. Assim, todo mundo estava um pouquinho certo e um pouquinho errado nessa história. E na profissão de vocês, né, dentre os economistas, em especial, talvez não especialistas em organização industrial, mas entre os macroeconomistas, todo mundo foi lá e cravou, não, a inflação vai ser um problemaço e tal, fez a volta da vitória, porque afinal das contas, deu o Blanchard, o Larry Summers, todo mundo. E agora aqui vem a recessão, não tem jeito de sair dessa encrenca sem destruir demanda agregada, agora vem a porrada e tal. E no final, o mercado foi desinflacionando. E está todo mundo ainda esperando a pancada. E acho que é razoável assumir que todo mundo estava um pouquinho certo e todo mundo estava um pouquinho errado. Eu fiz essa pergunta outro dia, até no evento lá do Brasil Journal, eu perguntei para o Paul Krugman a respeito desse tema, eu falei, deixa eu ver cá, a profissão está revisitando um pouquinho aqui o que se achava de inflação como resultado disso? Ele falou, Daniel,
não peça qualquer coisa menos para um macroeconomista bem estabelecido revisitar uma hipótese. Então, minha pergunta para vocês do ponto de vista da experiência de vocês, que brasileiro tem muita experiência com inflação, vocês acham que as teorias sobre quais são as causas da inflação vão ser, ainda que na margem, um pouco revistas por conta desse episódio, ou vai ficar uma nota de rodapé acadêmica, porque o Covid foi um one-off e bola para frente, ninguém vai mexer muito no arcabouço tal qual estabelecido? Eu responderia da seguinte forma, pensando basicamente nos Estados Unidos. Havia uma discussão se de fato a inflação era por um fenômeno de desorganização da oferta causada pela interrupção dos fluxos de suprimentos e comércio associados ao Covid e por uma expansão de gastos públicos. Então era simplesmente um fenômeno que tinha um componente temporário, né? A população acumulou poupança em excesso, passou a gastar e não tinha bens. Mas quando a produção se normalizasse, haveria uma consequente normalização dos preços. Essa era uma tese. E outra tese que, de fato, houve uma expansão enorme de gastos públicos, que toda a inflação precisa ser reduzida, basicamente, por uma contração de demanda e, portanto, teria um impacto recessivo. Nessa discussão, o FED mudou o framework de análise e anunciou aquele framework, que foi em 2020, 2021, 19. Era um novo framework pelo qual iria levar a inflação, queria que a inflação sobrepassasse a meta de forma clara e não ambígua pelo tempo suficiente para afastar o risco de uma deflação. E numa janela variável. Exatamente. Bom, aquele framework era claramente um equívoco. A discussão anterior não dava para saber. E o que aconteceu de fato foi que aterrissagens suaves são raríssimas, mas acontece, e aconteceu. Então, acho que teve um peso enorme no desajuste de oferta e vários outros mecanismos de formação de preço também, que faz com que tenha uma inércia inflacionária maior do que se imaginava. Mas onde houve o erro ali não foi no debate inicial, que não se sabia, não tinha como medir o tamanho do desarranjo de oferta, mas foi no framework do FED, que claramente desestabilizou expectativas. Mas eu acho que... Bom, deixa eu deixar o João responde, mas depois eu vou exercer meu privilégio de moderador e vou reperguntar. Acho que eu tenho uma visão bastante mais positiva do que a construção claramente, aquela revisão do framework foi muito infeliz para o choque que veio em seguida. E tudo mais constante, acho que seria mais fácil com o sistema anterior, que era perseguir uma meta de inflação e de maximização do emprego, né, que é a meta dupla do FED. Acho que essa foi o primeiro choque inflacionário com expectativas razoavelmente ancoradas no mundo desenvolvido. Então, acho que houve períodos ali, no final de 21, em 22, que se você olhasse para a inflação implícita nos Estados Unidos, ela deu uma descoladinha, deve ter partido dos 2,8. Mas isso é parte do privilégio, que nesse caso não é exorbitante, porque foi conquistado pelo Banco Central Europeu, pelo FED. Você pode alongar muito o ciclo de desinflação, se você tem inflação ancorada, que é um privilégio que a gente tem um pouco menos aqui no Brasil. Hoje, muito mais do que teve antes, mas menos. Então, aqui, os mecanismos de transição de política monetária são diferentes e tal, apesar do sucesso que eu aleguei aqui do governo Temer em resolver uma parte da intermediação financeira e também com isso melhorar o mecanismo de transição de política monetária, ainda é muito abafado. Pouca gente
discorda sobre o diagnóstico, que é um choque de oferta junto com o fiscal enorme. Eu acho que o que é surpreendente é você conseguir fazer essa desinflação bastante suave e lenta, que eu acho que você não conseguiria fazer nos anos 90 nem lá. Eu acho que eles não tinham, assim, no Volcker e tal, mas acho que eles não tinham a expectativa tão ancorada naquela altura. Mas Com a expectativa ancorada, aí é mais fácil. Mas João e Pércio, só nos ajude aqui, a gente tem muitos advogados na plateia. Então vou pedir perdão pela ignorância e ajuda a gente passo a passo. Em tese, um choque de preços relativos, um choque de oferta que mexe com preços relativos, por si só, não deveria causar inflação, tudo mais constante, se não sancionado com alguma outra coisa, por exemplo, pelo fiscal, né? Vídeo década de 70, vídeo Nixon, etc. Ok, beleza. Então, de alguma forma, você teve um choque exógeno, teve um monte de gente, o preço de algumas coisas aumentou, tudo mais constante, o price level, se o preço de determinadas coisas aumenta, não a despeito de outras coisas, o que não deveria causar inflação, mas sim é sancionado pelo governo e começa a distribuir cheque para as pessoas para amortecer este choque, aí o que era um choque de oferta vira um tema de inflação. Os advogados aqui, nós todos acompanhamos o ponto. Ok. Aí todo mundo fala, puxa, então agora o governo sancionou esse choque de oferta. Um caminhão de fiscal, um impulso fiscal boçal no mundo inteiro, em diferentes níveis, mas no mundo inteiro. Logo, o mundo inteiro inflacionou no Covid. Essa é a parte que eu concordo com você que era bem diagnosticada. Eu não sei se eu concordo com você que a outra parte era super tranquila e o problema não dura não, porque aí todo mundo falou, olha, como agora você sancionou um choque de oferta com um caminhão de cheque que foi distribuído para a torcida do Flamengo, e do Botafogo, e do Corinthians, e do São Paulo, agora, bonitão, para você enxugar esse negócio, você precisa atuar na demanda, não tem jeito. E aí, você precisa subir juro. E aí a subida de juro vai fazer um efeito que não pode ser via expectativa, porque, aliás, essa não estava desancorada, porque, aliás, o break-even não mexeu, então não deve ser via o canal de expectativa. Você vai subir juros, o juro vai destruir um pouquinho de demanda agregada, vai doer, mas a gente vai ter que voltar para o trilho. E, essencialmente, foi o que todo mundo falou na época. Não estou falando de moldura, estou falando de todo mundo. Todos os figurões bem estabelecidos falaram, esse é o remédio clássico. Aí todo mundo falou, olha que maravilha, o soft landing existe. Não, nem landing, a gente ainda não landed. A gente vai landing agora por outros motivos. A gente desinflacionou e o Banco Central está ao mesmo tempo cantando vitória que a política de juros tal qual implementada ajudou a desinflacionar de um jeito indolor, mas não está claro exatamente qual foi o mecanismo causal por meio do qual este aumento de juros do Fed, que não aumentou o desemprego, que não mexeu na expectativa, que não mexeu no break-even, me explica qual foi a mágica, qual foi o processo, não posso para os nossos advogados aqui, qual foi o processo pelo qual isso aconteceu e por que isso trigou, engatilhou esse suposto revisionismo. Onde está o Phillips Curve? Onde é que está a inclinação da curva? Onde é que está todo mundo querendo revisar, tipo, a inclinação, se tem curva, se não tem? Se foi tão tranquilo, que se foi só uma moldura, por que isso trigou essa angústia geral? Eu tenho uma conjectura aqui. Uma conjectura? Conjectura. Tá bom. Deu sorte. Mas eu vou explicar o seguinte, quando você tem um problema inflacionário, sabe que tem que subir a taxa de juros, você não sabe quanto, em que velocidade. Primeiro, o que você olha? Se as expectativas estão ancoradas ou não. Se as expectativas estiverem ancoradas, facilita enormemente o trabalho. Você sabe que tem que subir menos. Quão menos? Quão rápido? É difícil saber. Você sabe a direção que você tem que ir. Se as expectativas estiverem ancoradas, se permite ser um pouco mais prudente, gradual. Se estiver desancorada, você é obrigado a fazer uma coisa abrupta e para construir sua credencial, digamos assim. Né? Então, esse era um caso que alguns bancos centrais perceberam antes a natureza do problema. O Brasil foi um exemplo, subiu antes, outros demoraram um pouco para subir.
Mas claramente, quem já tinha expectativas ancoradas, é um ponto importante do processo, se permitiu ir devagar, afirmando sempre que eu farei o necessário, vou derrubar a inflação, etc. Mas vai devagarzinho, olhando os dados. Às vezes funciona, se não provocar uma recessão. Você diria para você assim, se não tivesse subido a taxa de juros, você certamente teria uma inflação muito maior. Então, comparado com o que teria acontecido, de fato, houve um soft landing. Mas tem um elemento de sorte. Parece ruim falar dessa forma, mas quando se lida com processos sociais complexos, incerteza, tem um elemento sorte ou azar que é importante. Tá certo. Como tudo na vida, você passa. Tá certo. É que foi tão suave esse emprego, a mínima, esse emprego americano deve ter batido 3,4, hoje está em 4,2. Ainda é um nível bastante baixo, mas é porque mas é a definição de paisagem suave mesmo, né? João, deixa eu emendar esse ponto com a observação que você fez sobre a efetividade ou eficácia da política monetária no Brasil. Voltando à nossa varinha mágica do começo da conversa do desenho institucional, o que dá para fazer para... Você tentou mexer com o BNDES, tentou mexer com o TLP, tentou melhorar mecanismos de intermediação, você muito lá no passado, o que se faz no Brasil para diminuir a indexação agora? Tá? Como é que a gente faz para diminuir a indexação da economia? A gente tem muito advogado aqui, muito empresário, muito investidor. Como é que a gente faz para melhorar a eficácia da política monetária? Como é que a gente faz para mexer com o nível de indexação da economia? Aliás, isso é um problema ainda, ou não é, do ponto de vista de vocês? E quanto de jabuticaba a gente tem ainda, quanto de subsídio cruzado a gente tem no mercado de crédito que afeta a eficácia da política monetária na visão de vocês? Você primeiro. Acho que tem muito ainda, né? Ainda tem muito mecanismo de poupança forçada. O fundo de garantia de serviço, um deles, o FGTS, né? Grande. Esses fundos condicionais, acho que ainda são fatores amortecedores da transmissão da política monetária. Agora, a transição da política monetária, acho que é uma função, basicamente, de credibilidade do Banco Central. O Banco Central é crível, ele consegue fazer o serviço ou melhor ou com menos dor. Quer dizer, assim, um Banco Central crível, que você tenha confiança no institucional, podia mexer com uma boa parte da curva de juros. Os japoneses fazem, né? Porque assim, a política monetária tradicional, que é o que a gente basicamente faz no Brasil, é mexer com a parte curta da curva de juros. Eu, particularmente, sou contra no Brasil ficar tentando mexer com as partes. Assim, a taxa Selic é uma taxa curta, é uma taxa de, vamos dizer assim, de grosso modo, 45 dias, né? Que é o período entre é um dinheiro que é emprestado no curto prazo. Isso que o Banco Central, ele determina porque ele é grande. Assim, se você tivesse um estoque enorme de banana, que são as compromissadas lá que o Pércio nos contou que o Tesouro depositou no Banco Central para ser usado, é como se tivesse um estoque enorme de banana, você controla o preço da banana, você é grandão no mercado de banana. Então você pode afetar. Você compra e vende banana, você determina o preço. Mas banana amanhã é outra coisa. Você tem banana depois de amanhã, banana daqui 10 anos. Mas com credibilidade, você pode ir para esse terreno de mexer não só o preço da banana hoje, mas amanhã e depois de amanhã. Certamente a política monetária fica muito mais forte. Parte do drama ali do Fed, ele puxou os juros, mas o efeito sobre os juros longos não foi um para um, né? A curva não empinou. E você
não se inflacionou tanto a parte longa, pela parte longa, né? Acho que isso, inclusive, se ele fosse fazer o contrário do Banco Central japonês, ele ia fazer ele ia puxar os juros aqui. Puxar os juros é coisa de outra geração, subir os juros curto, e ele ia subir ainda mais o longo, e aí ele ia criar uma recessão e trazer a inflação para a meta rapidamente. Eu não queria fazer isso. Pércio. Isso é questão de indexação, como é que Guimarães Rosa disse, olha, ela não vai morrer de morte matada, mas de morte morrida. Só que a morte morrida é lenta. Eu comparo aqui o Brasil com o Chile. Por que comparo com o Brasil com o Chile? Porque é curiosa a comparação, os dois tinham a mesma renda per capita em 1970, hoje o Chile é 670% maior. A única diferença é que o Chile fez todas as reformas que o Brasil fez antes do Brasil. Todas. Previdência, pagos capitais, vocês imaginarem. O Chile passou por inflação, teve crise bancária, fez todas as reformas antes. A pergunta é o seguinte: como é que o Chile capta como é que esses outros chilenos captam a longo prazo? Títulos indexados. Só que taxas muito menores que as nossas. Porque o país tem risco menor, tem taxas mais baixas, cresce mais que o Brasil, etc. Mas continua captando taxas indexadas no longo prazo. E aí eu disse assim, eu falei assim, está morrendo, mas é uma morte morrida e muito lenta. É difícil imaginar um momento que nós ser capazes de lançar um título de 30 anos nominal no Brasil. E nem deveria, porque na verdade o spread que tem que pagar vai ser tão grande que não compensa para o título. Eu acho o seguinte, o que reduz a eficácia da política monetária hoje são, como disse o João Manuel, os mecanismos de poupança forçada. A indexação vai desaparecer lentamente na medida em que os países conquistarem credibilidade no longo prazo. Por exemplo, o chileno, que é um país muito avançado que nós nas reformas, não permite uma leitura muito encorajadora. Ou seja, vai demorar muito mais tempo do que todo mundo imagina. Gente, foi ótimo, cobrimos de tudo um pouquinho. Queria agradecer enormemente ao Pércio e ao João, uma delícia bater papo com vocês. Temos um pouquinho agora. Boa noite a todos.